O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sem acordo, cúpula dos Estados Unidos com Coreia do Norte é encurtada. É um bom eufemismo também para que não... Cancelou, deu ruim. Vamos lá. O factual. Trump e Kim se encontraram no Vietnã na quarta-feira. Que simbolismo, né? O Vietnã? Sim. E novamente, né, no bingo, eu escrevi na Gazeta do Povo que o Vietnã foi o grande vencedor desse rolê. Porque a ideia dos Estados Unidos era usar o Vietnã como vitrine. Fala, olha, Kim, olha o que pode ser o seu país, o Vietnã é a economia que mais cresce nos últimos anos. E, cara, é surreal. A renda per capita do Vietnã foi multiplicada por 10 nos últimos 30 anos. Isso é muita coisa. E claro, né, o simbolismo também de ser em Hanoi, também conhecida, né, como capital do país que não perdeu para os Estados Unidos, para ser eufemístico de novo, né? Eu acho que se fosse em Ho Chi Minh eles não iam topar, antiga Saigon. Voltando aqui, né, se encontraram na quarta-feira. O Kim Jong-un foi lá no seu trem blindado, vazaram fotos do Kim Jong-un, inclusive, fumando um cigarrão. As fotos do Kim Jong-un na CNN, é capaz ele ter também tomado ali algumas doses daquela bebida vietnamita com veneno de cobra, né? Porque ele tá ali com uma cara de que ele tá curtindo, assim, ele tá, né, aquela cara meio ébrio, né? Foi interessante porque o Kim Jong-un, pela primeira vez, respondeu perguntas de uma entrevista coletiva, digamos assim, perguntas espontâneas, né? Não teve perguntas autorizadas, combinadas, né? Ele foi lá, colocaram ele ali para responder algumas coisas. Inclusive o Trump usou a entrevista coletiva para barganhar ali, fazer ali algumas insinuações pro Kim Jong-un, do tipo, não, o Kim Jong-un, você pretende normalizar relações diplomáticas com uma embaixada? E aí o Trump virava e falava, pô, uma embaixada, o que você acha, hein, Kim Jong-un, sobre trocarmos embaixadas, tal. Então, assim, no primeiro dia correu tudo muito bem, tudo muito bonito, todo mundo de mãos dadas perante a imprensa, tiveram um almoço de trabalho, tiveram reuniões a portas fechadas, e aí, na quinta-feira, vamos lá, essa é a parte factual. Na quinta-feira, que incluía um almoço de trabalho e a assinatura de um acordo às 14 horas locais, tá? Isso estava na agenda, tá? Foi divulgado pela Casa Branca antes da viagem e foi mantido durante a viagem, tá? A Casa Branca anunciou, inclusive, né? Olha só, abro aspas aqui, né, que participação em uma cerimônia de assinatura de acordo, tá? E aí, antes disso, ou seja, antes desse almoço de trabalho, antes da assinatura, o comboio, né, a comitiva do Donald Trump foi vista deixando o Hotel Metrópole e às 14h15 o Donald Trump começou uma entrevista coletiva, basicamente dizendo que, né, em alguns momentos você tem que walk, né? Você tem que sair andando. Esse foi um desses momentos. Ele disse que os dois países têm uma visão mais próxima do que há um ano, que algumas divergências persistem. Abro aspas para o Donald Trump. Basicamente, eles queriam as sanções levantadas inteiramente e nós não podemos fazer isso. Eles queriam desnuclearizar uma grande parte de áreas que nós queríamos, mas nós não podíamos levantar as sanções por isso. Ele quer fazer isso em áreas que são menos importantes do que a que nós queremos. Depois, o chanceler da Coreia do Norte, o Ri Yong-ho, disse que o governo da Coreia do Norte ofereceu o desmantelamento permanente de toda a produção de material nuclear, incluindo plutônio e urânio, com observação da ONU, e que o seu país pediu o levantamento parcial das sanções
e não total, e que, para a retirada completa de sanções, ele teria proposto também fechar uma outra instalação de produção bélica, muito provavelmente uma fábrica de armas, entre aspas, comuns, tá? E aí os negociadores dos Estados Unidos teriam exigido mais e saído da conversa. O Donald Trump disse que os encontros foram interessantes e produtivos. Ele disse que o Kim Jong-un é encantador, palavras do Donald Trump, e disse que não era bom assinar algo agora, nós tínhamos algumas opções. Disse que ele tem boas relações e que talvez eles se encontrem novamente no futuro, tá? Então, essa é a parte factual, essas são as declarações. Aí entra a primeira parte, o primeiro comentário nosso, que é algo que tem sido muito pouco divulgado e que eu vi numa fonte muito boa, que é o seguinte: o provável responsável pelas conversas terem ido para casa do caramba não foi o governo da Coreia do Norte e não foi Donald Trump, não foi Mike Pompeo. Foi um bigodudo chamado John Bolton. O cara que quer a Terceira Guerra Mundial. Que foi o seguinte: o John Bolton, que teria, e aí não sei se é a revelia do Trump, ou se em paralelo, ou se ele conseguiu convencer o Trump disso, teria dito que o acordo precisa incluir não apenas as instalações nucleares, mas também que a Coreia do Norte entregue uma listagem e desmantele todas as suas instalações químicas e biológicas. Vamos lembrar, a Coreia do Norte tem armas químicas, armas biológicas. Esse é um dos motivos que a gente sempre comentou aqui, que por mais que o Trump fizesse aquelas bravatas, que os adoradores dele no Brasil achavam que, nossa, ele vai terraplanar a Coreia do Norte, coisa que ele tem poder para fazer, mas ele não faria. Por quê? Porque Seul ia pro buraco do mesmo jeito. Porque a Coreia do Norte tem basicamente uma arma na cabeça apontada, uma arma apontada na cabeça de Seul, permanentemente. Enfim, o Bolton teria dito: olha, é o seguinte, não vai ter conversa nenhuma se também não tiver armas químicas e biológicas. A Coreia do Norte falou: não, a gente está falando sobre equipamentos nucleares. E o Bolton falou: não, armas químicas e biológicas e tal. E aí a conversa teria ido para casa do caramba. O que é muito plausível e que também explica muita coisa. Porque assim, é mais ou menos o seguinte: imagine você que você mora de aluguel. E aí o dono do imóvel que você reside, o proprietário ou a proprietária, fala: olha, Felipe, vamos nos encontrar para conversar sobre o valor da troca de encanamento. O encanamento está velho, precisa trocar, vamos conversar sobre esse valor. E aí você chega lá e a pessoa quer aumentar o aluguel, e a pessoa quer trocar a fiação, e a pessoa quer que você banque a pintura da casa. Tá? É mais ou menos isso. Né? Você concorda em negociar uma coisa, você chega lá, a pessoa quer outra coisa. Agora, além disso, está tendo um outro problema que está sendo muito comentado na imprensa dos Estados Unidos e que nesse caso eu discordo, que é o seguinte: nos Estados Unidos estão falando: mas olha só, a diplomacia do Trump não levou a nada, né? Ele foi lá e saiu de mãos vazias, foram 2 encontros. Agora compara com o processo que está ocorrendo na negociação com a China, em que os Estados Unidos estão ali low profile, com diplomatas profissionais, e não essa diplomacia do encontro cara a cara, né? Negociando há semanas por trás dos panos, e aí está perto de chegar num acordo. Né? Então, o Trump teria sido o grande perdedor, ou o Trump teria errado, digamos assim, em ter mantido essa política one-on-one. A questão que eu discordo disso é por 2 motivos, que eu acho que estão sendo um pouco injustos com o Donald Trump nesse caso. É porque, primeiro, o Donald Trump ele fez uma aposta alta, né, ao topar esse encontro com o Kim Jong-un. E inclusive faz essa analogia com o Zênio Motez da Gazeta do Povo. Né? As fichas, tinha mais fichas na mesa. Eram as mesmas cartas, só que com mais fichas na mesa. Então, era mais arriscado, só que tinha-se mais a ganhar. Então era um risco aceitável. E segundo, a China tem um aparato de Estado, um aparato burocrático gigantesco. A Coreia do Norte, ela é muito mais
personalista e verticalizada. Então, se quem manda na Coreia do Norte é o Kim Jong-un, a gente não está dizendo que o Xi Jinping não manda na China. O que a gente está dizendo é que na China você tem outros cargos, outras posições, você tem ali um complexo muito maior de Estado com E maiúsculo. Na Coreia do Norte é o Kim Jong-un. Então é o seguinte, olha, é você que vai decidir? Então beleza, então vamos sentar aqui, eu e você, e vamos conversar. Então acho que são cenários diferentes que pedem por políticas e abordagens diferentes. Tá? Então acho que nesse sentido estão sendo um pouco injustos com o Trump ao comparar com a negociação com a China. Foi um fracasso? Foi, mas porque foi uma aposta alta que podia dar resultado, não deu, mas podia dar. Outras notícias aqui em relação aos Estados Unidos, essa é a principal, claro, né? O Donald Trump nomeou a atual embaixadora dos Estados Unidos no Canadá, a Kelly Knight Craft, como futura embaixadora dos Estados Unidos na ONU, já que a Heather Nauert retirou a sua candidatura. E a Kelly Knight Craft, ela é casada, inclusive, com um bilionário do carvão, que é um dos maiores doadores do Comitê Republicano. E, inclusive, eu não sei se são parentes ou não, mas é o seguinte, a Knight Craft tem o Craft com C, mas o marido dela é Joseph Kraft com K. Eu não sei se tem a ver com a Kraft Foods, do bilionário dono do New England Patriots, que está sendo investigado aí por prostituição, inclusive, né? Envolvimento com prostituição. E nesse assunto, não de prostituição, mas aí ligado ao clima, né? O Senado confirmou, né, com 52 votos a favor, 47 contras, um lobista do setor energético na pasta de Environment Protection Agency, né? Seria o equivalente ao Ministério do Meio Ambiente. O nome dele não é Richard Sales, é Andrew Wheeler. E, né, então tá aí, né? Carvão, lobistas, né, meio ambiente. Tudo... E cabe frisar que dos 52 votos a favor, todos foram republicanos, todos os democratas votaram contra, apenas a senadora republicana Susan Collins, do Maine, que votou contra. Continuando sobre a China, né, em relação aos Estados Unidos-China, o Donald Trump disse no domingo que vai estender o prazo de carência para aumentar ou não tarifas sobre importações chinesas, dizendo que as negociações estão tendo progressos substanciais, né? Então, né, parte dessas negociações que a gente mencionou. A Arábia Saudita, em mais uma tentativa ali de mudar sua imagem, né, de melhorar ali, nomeou uma princesa para ser embaixadora nos Estados Unidos. Vejam só vocês, né? Rema bint Sandar bin Sultan. Nossa, que progressismo. Pois é, não, e é a primeira vez que a Arábia Saudita nomeia uma mulher para uma embaixada. E, claro, é uma tentativa ali de melhorar a imagem. Limpar a barra, né? De fazer ali um choque de imagem. E veremos aí se ela vai ter uma caneta de fato poderosa, né? Porém, tudo indica que ali é parte de uma operação de relações públicas. Segue tudo em família, né? E ela que é filha de um príncipe que foi embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Vejam só você, meu caro Matias. Ele foi embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos entre 83 e 2005. Nesse período entre 83 e 2005, teve um diretor da CIA e um vice-presidente, um futuro presidente chamado George Bush, e também um presidente chamado George W. Bush. E o pai dela, o Bandar bin Sultan, ficou sendo conhecido como Bandar Bush, porque ele era muito próximo dos Bush, né? Eles que têm alguns negócios em comum, né? Ouvi dizer ali petróleo, essas coisas e tal. Então, assim, o cara foi embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos entre 83 e 2005 e, né? Então tá aí. E ela viveu em Washington por muitos anos, justamente. Ela, inclusive, é formada em artes na George Washington University. A Câmara dos Estados Unidos barrou, né, a declaração de emergência do Donald Trump, né, que esperava conseguir financiar o seu muro com isso. Isso foi na terça-feira,
tá? E a Câmara dos Estados Unidos, então, barrou, né, a declaração de emergência, e aí essa declaração vai para o Senado, onde a gente vai ver se ela vai passar no Senado ou não, o que já se torna muito mais difícil, né? Ela foi barrada por 245 votos a favor, 182 contra, com 13 republicanos votando junto dos democratas. E ela foi uma proposta de um democrata do Texas, que a gente já comentou aqui, o Joaquim Castro. Né, o sobrenome, né, que acho que ele não vai ser eleito, né, mas tudo bem. Além disso, tivemos, né, como bomba essa semana, e aí é a última notícia que muita gente colocou que talvez tenha relação com o fim das conversas no Vietnã, mas nós tivemos o depoimento do Michael Cohen, né? O ex-advogado e ex-fixer, né, do Donald Trump perante a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado de mentir para o Congresso, ele disse que, né, fez lá os pagamentos para as ex-amantes do Donald Trump, e ele fez várias declarações dizendo que o Donald Trump sabia do envolvimento dos seus representantes de campanha para conseguirem documentos democratas conseguidos pelos russos, em conversas inclusive com o Wikileaks. Ele disse que o Wikileaks e o Julian Assange são agentes russos, na sua declaração. Ele disse que o Donald Trump é um mentiroso e um racista. Ele disse, enfim, ele fez várias outras declarações, claro, foi um testemunho gigantesco, tá, gente? Foi extensíssimo. A questão é que o Michael Cohen, ele fez declarações que contradizem outros depoimentos dele anteriores. Então, por isso, os republicanos já pediram na quarta-feira de que o Michael Cohen seja investigado por perjúrio e falsas declarações durante as mais de 6 horas que ele ficou falando perante a Câmara, perante o comitê da Câmara, né? A comissão, na verdade. Né? Então, colocaram ali que várias declarações dele contradizem outras declarações anteriores, contradizem fatos e documentos, e por isso ele deve ser investigado por perjúrio, e claro, querem que todo o depoimento de 6 horas sejam, então, desconsiderado, já que ele teria ali elementos mentirosos. O fato é, o Cohen basicamente disse que o Donald Trump sabia sim das conversas com os russos, o Donald Trump mentiu publicamente perante os eleitores e perante a população americana mesmo após ter tomado posse, e que o Donald Trump também teria tentado intervir na investigação do FBI sobre esse assunto. Tá? Agora, se isso vai conseguir ser provado, se esse depoimento vai ser válido ou não, não sabemos, né? Veremos.